Primeiro, apresentações brilhantes, mas eu, particularmente, fiquei entusiasmado com o pragmatismo do deputado Júlio Lopes. Eu queria iniciar pelo senhor. Tá? O Brasil está muito aquém do desenvolvimento e atração de investimentos. O senhor citou aqui uma série de questões de natureza de morosidade regulatória, necessidade de uma criatividade, até para modelos que possam facilitar para que esse trâmite aconteça de uma forma mais expedita. É só isso que está faltando, ou há que existir uma política industrial, há que existir uma política de financiamento, como bem citou o senador, onde os juros são mais caros, talvez, na área pública do que na área privada. O que o senhor vê para que a gente possa reverter e, de fato, impulsionar toda essa questão, chamaria de política industrial da saúde? É óbvio que todos os temas eles têm que ter uma visão mais holística, tudo depende de financiamento, de formas como o próprio nosso mercado regula esses investimentos e essas inversões. Isso tem que ser visto de uma forma ampla. Mas eu tenho a impressão que focarmos na digitalização como meio de aceleração de todas as coisas é a opção mais inteligente e real que a sociedade brasileira deve fazer. Quanto mais digital, mais igual. Nós avançamos extraordinariamente na construção de uma governança eletrônica e não usamos a governança eletrônica. Eu estava dizendo aqui, o senhor que é da área da saúde, que eu lhe garanto, que se nós usarmos o prontuário eletrônico com base no CPF, se nós fizermos com que todos os atos na saúde brasileira sejam atos digitais, se nós acabarmos com as receitas e bilhões de reais que são gastos sem monitoramento e sem controle, apenas por uma questão de ordenação de um número, nós vamos revolucionar o país, nós vamos ter dinheiro e nós vamos ter um avanço muito significativo. Então, eu diria que, se eu tivesse uma aposta para fazer, eu dobraria a aposta na digitalização do Brasil, na digitalização dos meios, das coisas, sobretudo, Wander, da área da tributação. Se nós fizermos com a mesma estrutura tributária que temos hoje, isso é até uma fala do economista José Roberto Afonso. Ele diz uma coisa muito inteligente, Paulo. Ele diz o seguinte: há um dissenso enorme em relação à reforma tributária que nós precisamos e vamos fazer, se Deus quiser, a gente vai aprovar. Mas a gente podia ter começado pelo consenso. Era só digitalizar todos os procedimentos e meios da arrecadação e etc., que nós ampliaríamos enormemente a base e exponenciaríamos a arrecadação. Então, Cláudio, desculpa, digitalização é a minha sugestão e a minha proposta. Obrigado, Júlio. Eu vou fazer aqui, eu queria dirigir uma pergunta ao nosso Júlio César Moreira, presidente do INPI. Júlio César, eu gostaria de saber se você considera que vantagens teria o Brasil de adequar a nossa legislação ao protocolo de Madrid, que é o tratado internacional que permite esse depósito e registro de marcas em mais de 120 países. Você vê a possibilidade disso acontecer conosco? Na verdade, a gente já está operacional no protocolo de Madrid. Agora, em 1º de agosto, nós estamos começando a operacionalizar o Tratado de Haia, que tem a ver com desenhos industriais. Em ambos os casos, a gente entende que a participação do Brasil nesses acordos internacionais eles são mais do que benéficos, nos dois sentidos, tanto na atração de investimento para dentro do nosso país, porque nós temos um cenário muito mais limpo para identificação de oportunidades de empresas que querem investir no nosso país, quanto dos próprios brasileiros que almejem chegar no mercado externo. Ou seja, quando a gente fala no Protocolo de Madrid, quando a gente fala no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, como nós falamos do Acordo de Haia, nós estamos possibilitando aos brasileiros o acesso ao mercado mundial, a inserção do Brasil no mercado mundial e, ao mesmo tempo, permitindo que os parceiros que queiram investir no Brasil, e nós somos um mercado muito promissor de investimento, não só para transferência de tecnologia, mas pelo próprio investimento das tecnologias chegarem para o nosso povo, é fundamental a participação do Brasil nesses acordos. Obrigado, Júlio. Cláudio, com você. Pergunta para o professor Gessner, e eu pediria que, na continuidade da pergunta, respondesse também aquilo que nosso colega do Pinheiro Neto fez em relação à retenção dos talentos, que é muito triste e, de fato, uma preocupação.
O que nós podemos aprender no que se refere aos novos marcos normativos necessários para uma proteção da inovação e de seu investimento com outros países mais avançados em incentivos ao desenvolvimento da inovação, de forma a ampliar o universo de soluções tecnológicas disponibilizadas para a população brasileira? Essa aqui é longa, mas veio direcionada para você, então não tem nem como cortar aqui. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que aqui a palavra-chave realmente de segurança jurídica é o ingrediente básico para que haja investimento em inovação. Na verdade, o grande problema o investimento em geral já é arriscado, o investimento em inovação é particularmente arriscado. Os segmentos que nós chamamos a atenção aqui, farmacêutica é um deles, é muito arriscado. Então, realmente, você precisa assegurar um retorno, precisa assegurar que determinadas normas serão respeitadas. Então, eu diria que o Brasil precisa criar essa tradição, essa cultura de segurança jurídica, que é algo que, infelizmente, nós não temos na medida necessária para estimular o investimento. Isso vale para o investimento em infraestrutura, vale para o investimento na economia como um todo. É muito interessante e muito triste aquilo que justamente foi apontado de que nós não estamos retendo os cérebros, nós estamos atraindo. Grande parte, e aí os surveys com pessoas que saíram do país, que emigraram, aliás, isso é uma área que mereceria uma pesquisa e mereceria pesquisa de razões da imigração dos cérebros e como trazê-los de volta, né? Muitos cientistas, e aqui o senador certamente é uma autoridade a esse respeito, muitos cientistas se ressentem de um ecossistema adequado para a inovação. Quer dizer, a pessoa tem uma formação maravilhosa, mas ela não pode desenvolver o seu projeto de pesquisa porque não existem colegas, não existem equipamentos, não existe um ecossistema adequado. Em alguns lugares do Brasil, esses ecossistemas vêm sendo criados. Florianópolis tem um exemplo muito interessante, Campina Grande, São Paulo e várias outras cidades do país têm exemplos muito interessantes. Nós precisamos criar e trazer de volta essas pessoas. É claro que há variáveis que são variáveis de outra natureza. A pessoa não se sente segura por um problema de segurança nas grandes cidades brasileiras. Não se sente uma qualidade de vida adequada. Enfim, há uma série de outras variáveis. Mas eu acho que é uma política muito interessante. Foi muito feliz o tema que o Zé Mauro levantou, porque uma maneira prática de nós realmente investirmos em inovação é trazermos de volta cientistas e aproveitarmos cientistas do mundo, pessoas do leste europeu, por exemplo, que poderão encontrar talvez uma região mais pacífica aqui na América do Sul. Nós não temos uma política para atrair essas pessoas. Como já tivemos, algumas universidades brasileiras foram criadas a partir de cérebros que nós, de certa forma, importamos. É o caso da Universidade de São Paulo. E vários outros países conseguiram fazer isso. Então, eu acho que uma política, nesse sentido, ajudaria muito. Perfeito, obrigado, Gerson. O senador Exalci Lucas, eu acho que quer responder a pergunta do nosso Zé Mauro, que foi feita ali no speech dele inicial, se você puder tomar a palavra. Obrigado. Bem, primeiro, né, todos sabem aqui que o Brasil valoriza nas universidades os artigos científicos. Nós somos, talvez, o 12º, 13º ainda, não é, em artigo científico. Mas o Brasil não transforma esse conhecimento em produto, em processo. Então, até porque a carreira deles é valorizada pelos artigos. Esse é um problema. Segundo, a gente não usa o poder de compra que nós temos. O Estado não utiliza o poder de compra que deveria fazer. Nós, até pouco tempo, teve um reajuste agora significativo, mas muito aquém do que é necessário. O nosso estudante pós-doutorado, doutorado, é R$ 2.500, dedicação exclusiva. Pós-graduação era R$ 1.500, dedicação exclusiva. Aqueles que recebem bolsa para estudar no exterior
depois ele tem que voltar e ficar aqui pelo menos 2 anos, né, para pagar essa bolsa que ele usou. Aí chega aqui e está desempregado. O cara vai trabalhar de office boy, de qualquer emprego, terceirizado, limpeza, um doutorado em qualquer sistema, porque a gente não tem aqui, não é, um sistema de absorver essa mão de obra. Eu fui em Israel, quando eles lançaram aquela tecnologia de utilização da água. Quem apresentou tudo isso, o engenheiro responsável era brasileiro. Então, nós perdemos, e estamos perdendo muito os nossos pesquisadores, né? Então, a gente precisa ter ambiente para isso. E esse é o problema. Se falou aqui na saúde, né? Nós temos a questão tudo aqui é tripartite, né? Seja saúde, educação, segurança, tudo é tripartite. Você tem União, Estado e município. E eles não há integração. Então, se as pessoas não... Aqui, por exemplo, não tem controle de estoque de medicamento na saúde. Um hospital não sabe o que o outro hospital está fazendo, não tem essa ligação. Então, essa questão que o Júlio coloca, de digitalizar, informatizar, porque o Brasil é analógico. E isso tem que mudar, é evidente. Inclusive com a reforma tributária, né, que a gente está discutindo, essa reforma, e que todo mundo concorda com ela, mas na hora de, vamos ver mesmo, cada setor tem as suas dificuldades, né? Mas eu vejo assim, nós sempre temos uma política de aproveitamento dos nossas cabeças. Eu fui a Taiwan, cara, eu já penso 20, 30 anos, eu fui presidir, até a semana passada, eu fui presidente da Comissão do Senado do Futuro. E a gente discutia, tem 5 países que têm discutindo pelo menos 20 anos, 30 anos. Na Finlândia, eles prestam conta o que o Estado está investindo nos projetos de longo prazo. Aqui no Brasil, ninguém discute, só discute o passado e o presente, e olha lá, né? Não tem mais um JK, né, Paulo, que fez um governo de 50 anos em 5, tem um planejamento, tem metas, e a gente aqui não, cada um vai fazendo a sua... Né? Mas importante unirmos nessa questão da frente. Estão perguntando como participar da frente. Nós precisamos pegar realmente a academia, as empresas, né, os órgãos, as agências, de fazer realmente acontecer, mudar a legislação, atualizar. Mas é isso que a gente tem pela frente aí. Acho que a gente tem como resolver. O Brasil tem um potencial muito grande. Agora é só organizar isso. E no Congresso, não tenha dúvida, através de uma frente a gente consegue avançar muito. Tá? Obrigado. Obrigado, senador. Nós temos tempo para mais uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta aqui que veio do Roberto Altieri Blau, Roberto Altieri, da Blau Farmacêutica. Se ele quiser fazer a pergunta direto pelo microfone, a gente leva até ele. Aqui. Bom, prazer a todos. Uma excelente apresentação. Eu só queria fazer um comentário aqui que eu acho que é essencial, e a gente percebe claramente o que aconteceu com a Coreia do Sul, do pós-guerra dela, em que ela saiu de um estágio bastante embrionário na indústria e incentivou a educação e, com isso, conseguiu transformar num ambiente de inovação. E aqui, eu acho que no Brasil, que a gente tem um substrato superior que discute bem a inovação, entende bem a inovação, mas ele não permeia a nossa educação básica. Então, eu acho que se a gente tivesse... só um comentário a todos, né, se quiserem comentar também, eu acho que o que falta um pouco também para esse ambiente, para esse ecossistema, é que a gente consiga trazer essa discussão e esse sentimento que a gente tem no nosso substrato, no substrato da universidade e na educação básica, para, de fato, isso ser consistente, né? Esse é Só fazer um comentário rápido em cultural. relação a isso. O Brasil, hoje, ele é como se construísse uma casa começando pelo telhado. A União, que tem o maior poder econômico e financeiro, é responsável pelo ensino superior. O Estado, o governo estadual, é responsável pelo ensino médio e parte da educação fundamental.
E o município é responsável pela educação infantil, onde a base da educação começa na educação infantil, na alfabetização. E o município é que não tem recurso, porque o Brasil não prestigia os municípios, ainda não é municipalista. E as pessoas não moram aqui na União e nem no Estado, elas moram no município. E aí nós temos essa deficiência. Os recursos estão aqui nas faculdades e a educação básica faltando, que eu disse que não tem laboratório, não tem internet, não tem computador, não tem nada. E, além disso, né, nós lançamos aqui, aprovamos as startups, o marco das startups. Aí, por incrível que pareça, né, aquilo que é o principal, foi dito aqui, o risco que é o investimento em startup. 80% o risco é 80% ou até mais. Nós aprovamos no sentido de que o investidor anjo pudesse deduzir os prejuízos, né, dos investimentos daqueles que deram certo. Não conseguimos. Faltou 5 votos. Ou seja, não pode, o investidor não pode deduzir daqueles projetos que deram certo aquilo que ele investiu e que não deu certo. E que a gente perde, então, um grande valor de financiamento. Mas a educação é a chave. Infelizmente, no Brasil, a educação ainda não é prioridade. Senador, muito obrigado. Nós estamos aqui com o prazo já esgotado para esse primeiro painel. Eu só quero lembrar aqui um pouco das mensagens importantes que foram dadas aqui por nossos palestrantes. Lembrar que o Gessner falou de um tripé, digamos aí, de ações no campo da inovação como motor de crescimento. A questão, ele destacou também da economia política perversa de quebra de patentes, que abre mão de alguns benefícios fundamentais para a inovação, e citando também que precisamos aprender com os demais países, seja no caminho da redução do backlog, seja no arcabouço institucional. Tivemos também, pelo Júlio César Moreira e NPI, algumas questões que ele levantou importantes e que têm sido sistemáticas aqui em relação às questões de falta de investimentos em recursos humanos e informatização, duas ações que são fundamentais nesse momento e que, apesar disso, o NPI vem dobrando suas atividades, inclusive no resultado em volume de aprovações de marcas. O deputado Júlio Lopes também destacou a importância da criação de uma delegação de competências com soluções alternativas que somem INPI e Anvisa, e também falando das normas para facilitar a aprovação da patente, um trabalho que o Congresso vem sistematicamente fazendo. E também o senador Exalci Lucas, no mesmo caminho, falou aqui da importância do maior investimento e ativo que qualquer país tem, que é a propriedade intelectual, e esse destaque, ele relembra também que é importante que a gente não faça esses contingenciamentos de orçamentos e que a estrutura hoje, como a do INPI, é mínima e que a gente não pode ter. Eu queria que o Cláudio concluísse aqui conosco para que a gente possa terminar logo, e antes mesmo da conclusão do Cláudio, eu já agradeço aqui, então, a presença do senador Exalci Lucas, do deputado Júlio Lopes, do presidente do INPI, Júlio César Moreira, e do economista, professor Gessner Oliveira. Após, então, a conclusão do Cláudio, eu peço para que ocupem seus lugares na bancada especial para a gente fazer a transição aqui para o nosso segundo painel. Por favor, Cláudio, suas conclusões. Veja, acho que você resumiu muito bem todas as apresentações, então não vou entrar em detalhes novamente para não ser redundante, mesmo pelo adiantado da hora. Mas quero deixar uma mensagem fundamental. Quanto mais digital, mais igual. Se a gente guardar isso, deputado, eu acho que já avançamos bastante. E a gente tem a obrigação. Falo sempre isso sobre telemedicina. Vale a pena absorver, nós somos, na verdade, até pioneiros no Hospital Israelita Albert Einstein, quando trouxemos a medicina para o Brasil. Não conseguimos avançar mais por conta do corporativismo. Porque, na realidade, quando precisamos, durante o período da pandemia, aí sim a sociedade reagiu positivamente. Então, acho que a gente tem que ter isso na nossa pauta. Gostei muito dessa observação. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio.